curso desta semana é sobre o direito administrativo e o regime jurídico dos servidores federais. As aulas são ministradas pelo professor Maurício Nicásio. Ele fala sobre a Lei 8.112 de 90, os deveres e direitos dos servidores, além das normas que regem a vida funcional. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, estamos dando início à nossa segunda aula. Meu nome é Maurício Nicásio, eu sou advogado e professor no segmento de concursos públicos. Eu ministro a Lei 8.112 em vários cursos preparatórios para concursos públicos. Bom, então o nosso tópico da nossa segunda aula será, vamos trabalhar as formas de provimento do artigo 8º da 8.112, também vamos trabalhar o artigo 33, vamos trabalhar as vacâncias. O que vai ser, grosseiramente, essa nossa segunda aula? Na nossa segunda aula, vamos trabalhar as maneiras, de forma bem grosseira, do servidor entrar no serviço público e também as formas de sair, ou seja, com rompimento de vínculo ou sem rompimento de vínculo, no caso das vacâncias. Então, vamos lá começar o artigo 8º. Então, o artigo 8º ele trata dos provimentos. Então, o que é prover? Prover vem de preencher, de completar, ou seja, prover, ou seja, preencher. Então, se eu tenho um cargo vago, esse cargo há de ser o quê? Preenchido, há de ser provido. Então, nós vamos trabalhar as formas de provimento do artigo 8º. Então, a lei enumera para a gente 7 formas de provimento. Então, nós temos o nosso primeiro desafio aqui, que eu vou ficar batendo muito, certo? Vamos ficar insistindo aqui para você, no caso, terminar a segunda aula, você saber todos os provimentos e todas as vacâncias. E, nos provimentos, você tem 2 obrigações, de saber quais são e entender o que quer dizer cada um deles, as suas particularidades, os seus efeitos. É isso que nós vamos trabalhar aqui agora, nessa nossa segunda aula. Então, vamos lá começar com o provimento. Provimento que é sempre originário, é a nomeação. Então, como eu antecedi na primeira aula, falei na primeira aula, eu acho que eu cheguei a comentar sobre a nomeação. Então, eu falei que a nomeação é um provimento que é sempre originário. Então, na aula passada, nós vimos que o servidor é nomeado, depois o segmento posse e exercício. Então, vamos trabalhar agora a nomeação como um provimento originário. Então, a nomeação, eu falei que a publicidade é dada em diário oficial, certo? Para que o candidato ele tenha ciência que ele está sendo chamado. Então, eu particularmente entendo que a nomeação é um chamamento. Ou seja, ele está sendo chamado para ser servidor. Então, quando ele é publicado em diário oficial nomeação, é como se estivesse, de forma muito rude e grosseira, eles estão te chamando, vem ser servidor. Então, você, quando é nomeado, então já vai ocorrer o provimento, que nós chamamos de provimento o quê? Originário. Por que é o provimento originário? Porque em face do originário eu vou ter os derivados, nós vamos trabalhar depois. Então, tem a nomeação, certo? Então, nomeação é a forma de provimento. Depois nós vamos ter os derivados da nomeação. Então, nosso primeiro desafio é decorarmos, quais são os provimentos. Não tem como, nós temos que decorar quais são os provimentos. Então, o artigo 8º, ele enumera para a gente. Então, quais seriam os provimentos? Nomeação, que é sempre originária, e depois nós vamos ter quem? Os provimentos derivados do originário. Então, quais seriam, no caso, os provimentos? Eu vou ter a nomeação, depois eu posso ter a promoção, o aproveitamento, a reintegração, a readaptação, a reversão e a recondução, que são os provimentos previstos na Lei 8.112. Então, como é que nós vamos fazer para decorar? Aí fica a critério do colega, a maneira que ele vai, no caso, tentar para poder decorar, certo? Então, você fica à vontade, existem mnemônicas, você busca no Google, em colegas professores inventam mnemônicas para poder facilitar o decorar, no caso, o decoreba do candidato em regra para os concursos públicos. Então, existem várias mnemônicas, existem músicas, Então, o que nós poderíamos trabalhar? Uma mnemônica. Então, eu tenho a minha, particularmente, eu acho até melhor a pessoa, no caso, ela agredir, ou seja, ela chegar e tentar decorar de forma exaustiva do que tentar uma mnemônica. Mas fica a critério de cada um. Então, em sala, eu uso muito isso. Então, existe a nomeação, promoção, aproveitamento, e existem 4 provimentos que começam com RS. Vou ter a reintegração, a readaptação, a reversão e a recondução. Então, brinco muito em sala, eu falo assim, viro para a turma e pergunto, turma, vocês me prometem que vão lembrar de todos os provimentos na hora da prova? Aí a turma, em regra, eles afirmam que sim, outros afirmam que não. Então, o que é interessante para a gente para facilitar esse decoreba dos provimentos? Então, você ter sempre em mente, isso é fato, que ele vai tentar, o examinador, te matar o quê? Nos REs.
Então, ele vai tentar confundir você, né? Reintegração, readaptação, reversão, recondução. Ele tenta confundir também com a remoção, com a redistribuição, que também são institutos previstos na 8.112. Então, é interessante você ter sempre em mente que ele vai tentar te matar onde nos REs. Eu brincando em sala, eu pergunto para a turma, gente, né, vocês me prometem que vão lembrar de todos os provimentos na hora da prova? Aí alguns, né, ficam, né, com o olhar, com o semblante meio chateado, que acham que não vão conseguir. Eu falo assim, olha, quem acha que não vai conseguir lembrar, é só pensar que ele vai te matar no RE. Então, quem acha que não vai tentar, que não vai conseguir, eu falo assim, ó, quem acha que não vai lembrar, eu falo assim, ó, não pense assim, N, né, de não, P de pense e o A de assim, o NPA, não pense assim. Você tem que lembrar, porque ele vai te matar nos REs. E ele te mata com quem? Com o AVC. Então, vai ser quem? Provimento. Não pense assim, o NPA, o RE e um AVC. Ou seja, é melhor a pessoa, como eu estava falando anteriormente, agredir, escrever 1000 vezes ali os provimentos, ou 5 vezes, ou 10, o que seja, né, para poder tentar decorar. Mas é mais uma mnemônica, né, mais um besterol aí para quem quiser, no caso, quem gosta desse tipo, né, como é que eu poderia dizer, desse tipo de facilitador para decorar institutos. Vamos lá, quem acha que não vai lembrar, eu falo NPA, não pense assim, você tem que lembrar porque ele te mata no RE com um AVC. Então, vou ter um AVC. Então, se você chegar a escrever aí, no caso, né, no seu caderno, nos seus apontamentos, você bota assim, NPA, nomeação, P de promoção e A de aproveitamento. Aí você pega o RE e puxa para o I, não é isso? Eu vou ter a reintegração, que seria, né, um AVC, o R, né, o A, que seria a readaptação, o R você puxa por V, que seria a reversão, e o RE com C, que seria a recondução. Então, o NPA, o RE é um AVC. Nomeação, promoção, aproveitamento. Reintegração, readaptação, reversão e recondução. Então, já estamos aí, né, gente, no caso, já estão presentes quem? Todos os provimentos previstos na Lei 8.112. Então, quais são? Vamos lá com calma. Nomeação, promoção, aproveitamento. É o NPA. RE, reintegração, readaptação, reversão e recondução. Então, já sabemos quais são os provimentos. Agora vamos tentar entender o que quer dizer cada um dos provimentos. Então vamos lá com calma. Então, nomeação. Nomeação é um provimento que é sempre originário. E a nomeação, ela ocorrerá para quem? Para o cargo efetivo e o cargo em comissão. O texto constitucional, no artigo 37, inciso 5º, ele vai diferenciar para a gente a questão do cargo em comissão e da função de confiança. Então você tem que ter em mente que a nomeação ocorre para o cargo em comissão, certo? Não ocorre para a função de confiança. Então você me pergunta, tá, qual a principal diferença entre um cargo em comissão e uma função de confiança? Artigo 37 da Constituição, inciso 5º, ele fala para a gente, mais ou menos assim, de forma, né, bem rápida, ele fala assim, que a nomeação, no caso, ela ocorre para o cargo em comissão. Tá, e qual seria a principal diferença aqui, voltando? A principal diferença, um cargo em comissão e a função de confiança, é porque a função de confiança, o texto constitucional diz que ela tem que ser destinada exclusivamente para os servidores detentores de cargo efetivo. Então, repare bem, o texto constitucional ele fala para detentores de cargo efetivo. Então, tecnicamente, segundo o texto constitucional, no artigo 37, inciso 5º, tá? A efetividade não é do servidor, a efetividade é do cargo, a interpretação gramatical do 37, inciso 5º da Constituição. Bom, então ele fala que as funções de confiança devem ser destinadas exclusivamente para os servidores detentores de cargo efetivo. Então, se a pessoa detém um cargo efetivo, é porque ela é concursada. Ela passou em um concurso público, vai passar por aqueles andamentos que nós vimos, né? Nomeação, posse e exercício. Tá? Então, a função de confiança é destinada exclusivamente para o concursado, o que detém cargo efetivo. Desculpa. Já me perguntaram em sala se o servidor em estágio probatório ele tem cargo efetivo. E aí? É claro que ele tem cargo efetivo. Tanto é que ele está no estágio probatório. Então, o estágio probatório, tá? Ele entrou em exercício, já começa a contar o estágio, como nós vimos na aula passada. Então, a partir do momento que ele entra em exercício, eu começo a contar o prazo do estágio probatório. Então, o estágio probatório já tem cargo efetivo. Certo? Então, a função de confiança é destinada exclusivamente para detentores de cargo efetivo, concursado. E os cargos em comissão, como o Constituinte ele foi taxativo, só dá função para quem o quê? É concursado. E no cargo em comissão, por uma leitura
bem rápida do 37º, quando ele fala do cargo em comissão, ele não é taxativo, ele não diz para a gente que o cargo em comissão é exclusivamente para detentores de cargo efetivo. Então, o cargo em comissão pode ser, dado para um cargo efetivo ou não cargo efetivo, concursado ou não, um cargo em comissão. E a função de confiança é só para o concursado, ok? Então, cargo em comissão, detentor de cargo efetivo ou não concursado, certo? E a função de confiança só para o concursado. Então, a legislação ela diz que o cargo em comissão ele é de livre nomeação e de livre exoneração. Então, o rompimento de vínculo se dá pela exoneração. E a função de confiança ela é de livre designação e de livre dispensa. Então, o cargo em comissão ele é nomeado e exonerado. E a função de confiança ele é designado ou dispensado. Então, cuidado. A função de confiança ela não é destinada, tá? Perdão, a nomeação, ela não ocorre para a função de confiança, porque a função de confiança, ela é de livre o quê? Designação, ok? Então, provimento originário, nomeação, ocorre para quem? Para cargo efetivo, o concursado, e também para o cargo em comissão. Bom, então, não temos muitas coisas para falarmos da nomeação. Então, vamos partir para o segundo, na minha sequência lá do NPA, o RE, um AVC. Então, vamos lá. Promoção. Então, o que é promoção? A promoção, poderíamos, né, abreviar o conceito dela, a promoção é o crescimento vertical do servidor dentro do mesmo cargo. Então, a pessoa, no caso, um exemplo aqui hipotético, ela entra em exercício no cargo, vamos supor, né, analista 1, que seja hipoteticamente, analista 1. Então, técnico 1, para facilitar a gente aqui. Então, ele entra como técnico 1, ele pode crescer para técnico 2? Sim, isso é chamado o quê? De promoção, que está crescendo dentro da mesma carreira. Até 97, existia um instituto da chamada ascensão. Então, a 8.112 tinha uma previsão da ascensão. Se você pegar o artigo 8º, você vai ver 2 incisos revogados, porque eles foram julgados inconstitucionais. Um deles é a promoção, é a ascensão. Por quê? O servidor, de forma bem grosseira, era assim, ele entrava, né, em exercício no cargo de técnico e ele virava quem? Um analista, ou por concurso interno, ou até às vezes sem concurso. Bom, então isso passou a ser o quê, gente? Inconstitucional, porque estava ferindo quem? O artigo 37(2) da Constituição e até o artigo 5º, né? Ferindo quem? A isonomia, a igualdade. Então, se você prestou concurso para um cargo de técnico, você vai ser sempre técnico. Você só pode, no caso, virar um analista se você fizer um novo concurso público, de provas ou provas e títulos, certo? Então, o STF ele julga quem? A ascensão inconstitucional. E ela é revogada na 8.112 em 1997. Então, na promoção, você não pode confundir com a ascensão. Então, na promoção, você cresce dentro do mesmo cargo. E na ascensão, de forma inconstitucional, o que acontecia? Você migrava de um cargo para outro, né, sem, no caso, respeitar os parâmetros do 37(2) da Constituição, que fala da obrigatoriedade de concurso público, e ferindo a isonomia, ou seja, o artigo 5º, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Ok? Então, a ascensão você não pode confundir com a promoção. São institutos completamente diferentes. Tanto é que a ascensão foi julgada inconstitucional. Ok? Então, na promoção, quando o servidor ele sai do técnico 1, de forma bem rude, para técnico 2, ele está o quê, gente? Em um crescimento, não é isso? Tá? Então, o que seria o conceito de promoção? O crescimento do servidor dentro do mesmo cargo. Então, a promoção é constitucional ou inconstitucional? Totalmente constitucional, certo? Porque ele permanece no mesmo cargo, não ferindo o artigo 37, inciso 2º da Constituição. Né? Nós percebemos pela leitura do 37(2), que já trabalhamos na aula passada, o 37(2) ele fala que os cargos e empregos, mais ou menos assim, que os cargos e empregos serão acessíveis de acordo com a complexidade do cargo por meio de concurso. É isso? Concurso de provas ou provas e títulos. Então, no caso, se porventura a pessoa, ela no caso,